Olá, sejam bem-vindos ao canal Provavelmente Curioso. Hoje vamos falar da vida do rei Salomão. E se você gosta de vídeos assim, peço que se inscreva, nos dê essa ajudinha e ative o sininho das notificações para não perder nossos vídeos novos. E também deixe seu comentário que estaremos respondendo. E sendo assim, vamos ao vídeo. O rei Salomão governou sobre Israel entre os anos 931 e 971 a.C. em Israel. Ele foi e é um dos reis mais admirados e amados que já existiu em Israel e em todo o mundo. O rei Salomão é um exemplo de inspiração, filho de Davi, que levou Israel a patamares de reconhecimento que jamais foram novamente alcançados. Há várias coisas que nós devemos aprender com a inteligência que Deus deu a ele. Vamos compartilhar com vocês um pouquinho sobre a vida dele. Sabemos que tem muito mais a aprender sobre ele, mas vamos deixar para um próximo vídeo. Então vamos conferir fatos sobre Salomão. Primeiro, relacionamento conturbado. Em primeiro lugar, o que precisamos saber sobre o rei Salomão é sua origem, que foi filho de um relacionamento tão pouco conturbado, conforme nos mostra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino. Ela já era uma mulher casada, esposa de Urias, a quem o rei Davi tramou o assassinato para esconder a gravidez e o adultério que ele havia cometido com Batseba. Logo depois da morte de Urias, Deus enviou juízo severo contra Davi e Batseba e fez eles perder o bebê. Davi a acolheu como uma das suas esposas, e foi desse relacionamento que nasceu Salomão. Se pararmos para pensar, vemos que realmente foi um relacionamento conturbado. Mas nem tudo isso pode determinar nosso início e fim, a qual será a nossa trajetória. Ser fruto de um relacionamento conturbado não determina que você vai ter uma vida ruim. O que vai determinar o que você será em sua vida é a presença de Deus nela e as suas escolhas. Segundo, terceiro rei de Israel. Como dissemos no começo do vídeo, o rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre os anos 931 e 971 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu e realizou o sonho de seu pai, o rei Davi, construindo o primeiro templo de Jerusalém. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Mas então Salomão não é mencionado nas escrituras bíblicas até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. Logo após a morte de Davi, Salomão assumiu o trono de seu pai, se tornando o terceiro rei de Israel. Salomão também foi conhecido por Gedidias, que significa amado pelo Senhor, como assim foi chamado pelo profeta Natã. Você encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 25. Terceiro, traído pelo irmão Adonias. Depois do seu nascimento, Salomão só aparece no registro bíblico na época da velhice e morte de Davi. Davi, com toda a certeza, por causa da promessa de Deus, jurara anteriormente a Batseba que Salomão o sucederia no trono. Isto era do reconhecimento do profeta Natã. Você encontra em 1 Reis 1, versículo 11 e 13 e 17. Não se diz que Adonias, meio-irmão de Salomão, sabia deste juramento ou da intenção de Davi. Mas de qualquer modo, Adonias tentou conquistar o trono de um modo parecido ao empregado por Absalão. Talvez por causa da fragilidade do rei e por Adonias ter o apoio de Joabe, o chefe do exército, e Abiatar, o sacerdote, ele confiava em ser bem-sucedido. Não era um ato de traição, um esforço de se conquistar o trono enquanto Davi ainda vivia, e sem a aprovação de Davi ou de Deus. Também Adonias revelou sua ardileza ao providenciar um sacrifício em Enrogel, onde pretendia ser proclamado rei, mas convidou apenas outros filhos do rei e homens de Judá, os servos dos reis, não convidando Salomão. Natã, o profeta, e Zadoque, o sacerdote, e os poderosos que haviam lutado ao lado de Davi, inclusive Benaia, líder deles. Isto indica que Adonias considerava Salomão rival.
e obstáculo para as suas ambições. Quarto, a construção do templo. A Bíblia hebraica diz que o Templo de Salomão foi edificado por volta de 970 anos a.C., sendo levantado pela primeira vez durante o 4º ano do reinado de Salomão. Você encontra em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. A construção do templo era pacificamente silenciosa. As pedras eram ajustadas antes de serem levantadas ao local, de modo que não se ouvia o som de martelo ou machado, nem de qualquer outra ferramenta. Você encontra em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. O rei Hirão, de Tiro, cooperava por suprir madeiras de cedro e de junipero, em troca de trigo e de azeite. Você encontra em 1 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 12. E em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 11 e 16. Fornecia também trabalhadores, inclusive um artífice, perito chamado Hirão, filho de um homem de Tiro e de uma mulher hebreia. Você encontra em 1 Reis, capítulo 7, versículo 13 e 14. As escrituras dizem que para construí-lo foi necessário utilizar cerca de 8.000 pedreiros, 70.000 transportadores capazes de erguer prédio de dimensões aproximadas de 60 cúbicos de comprimento, 30 cúbicos de altura e 20 cúbicos de largura, em um período de 7 a 11 anos. Quinto, Salomão conclui o sonho de seu pai Davi e inaugura o templo. A enorme obra de construção durou 7 anos e meio, sendo concluído no 8º mês, em 1027 a.C. Você encontra em 1 Reis, capítulo 6, versículo 37 e 38. Parece que depois levou mais algum tempo para trazer os utensílios e para pôr tudo em ordem, porque foi no 7º mês, na época da festividade das barracas, que Salomão realizou a santificação e inauguração do templo. Você encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 2, e em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 8 a 10. Portanto, isso deve ter ocorrido no 7º mês de 1026 a.C., 11 meses depois de terminada a construção, em vez de um mês antes do período estar terminado. Sexto, esposas e concubinas. De acordo com os costumes da época, mas também por conveniência política, Salomão desposou filhas de príncipes, moabitas, adomitas, hititas e de outros povos que cercavam Judá e Israel. Salomão, que reinou entre 930 e 970 a.C., de acordo com o livro dos reis, chegou a ter 700 esposas princesas e 300 concubinas. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, uma pequena parte da vida do rei Salomão. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas possam saber. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, nos dê essa forcinha, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.